Hoje, nós temos a grata satisfação de ter o professor Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno, tá, que vai fazer essa conferência para que servem as ciências inúteis, resposta a uma pergunta impertinente. O Tarcísio tem um currículo aí que todos conhecem, é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, doutorado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com sanduíche na Universidade Waterloo, no Canadá. Foi professor da PUC do Rio de Janeiro e da Universidade Federal, da Universidade Federal do Ceará. Foi membro da diretoria da SBPC, membro do Comitê Assessor de Ciência e Computação do CNPq e representante da área de Ciência da Computação na CAPES. Criou e foi o primeiro diretor do Núcleo de Processamento de Dados da Universidade Federal do Ceará, em 1970. Criou o curso de tecnólogo em Processamento de Dados da UFC, em 1975. Criou o curso de graduação em Ciência da Computação na UFC, em 1985. Criou o curso de mestrado em Ciência da Computação na UFC em 1995. Criou o curso de doutorado em Ciência da Computação na UFC em 2005 e criou o Laboratório de Inteligência Artificial em 1991. Foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, 2014 a 2016, é professor titular da Universidade de Fortaleza, Unifor, é professor emérito da Universidade Federal do Ceará, atualmente é presidente da FUNCAP, membro do Conselho Deliberativo, com muita honra, do Colégio de Estudos Avançados, da UFC, e atua nas áreas de inteligência artificial, lógica e filosofia. Temos o prazer de convidar o professor Tarcísio a compor a minha. Podemos começar. E eu gostaria de realmente, já no início dessa fala, agradecer a presença de todos vocês. Estou vendo ali a presença do professor Álvaro, que é o vice-diretor do colégio, do professor de Ataí, da professora Cláudia. Cláudia foi eleita alguma coisa, não foi, sim, Cláudia? Secretária nacional da secretária, SBPC. pois é, me telefonaram comunicando. Cláudia, meus parabéns. Tá. Aliás, desculpe, César, me permita, eu pediria uma salva de palmas a ela, não só pela eleição, mas pelo fantástico papel que ela desempenhou recentemente na celebração dos 100 anos do eclipse do Sol em Sobral. A gente pode não ter escrito a teoria da relatividade, mas o eclipse foi nosso. Claro. E eu gostaria de também... tem um trio ali, de altíssimo nível, pró-reitor Gomes, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professora Márcia, pró-reitora de extensão, professor Soares, pró-reitor de relações internacionais. Tá? Não sei se tem mais alguma autoridade aqui presente. Tem também a presença do professor Marcelino, né, que é uma honra também para a gente. Dois ex-presidentes da DUFS, né? O Enio e o Marcelino, tá? Então, todos vocês se sintam. Tem o diretor da FUNCAP de inovação, não é isso? Isso. Olha aí, viu? Tô bom hoje, viu? De nomes. Até o nome da Márcia saiu, porque toda vida engancha o nome da Márcia. Hoje saiu com mais naturalidade. Então, muito obrigado pela presença de vocês a esta belíssima palestra que esperamos aqui do professor Tarcísio. Bom. Obrigado, César, obrigado pela introdução. Eu só queria fazer uma leve correção aí nesse resumê aqui. Ali a gente sempre estava escrito, criou isso, criou aquilo, etc. Eu vou fazer uma correção que, isso é sacanagem, que ninguém cria nada, né? Nem menino a gente cria só, é dois, né? Então, eu participei da criação dessas coisas todas, nada deu para criar, né? Não criei nada. Foi um grupo sempre, claro, realmente eu tive, até pela idade, vocês veem que tem coisa aqui de 1970, 1970 não é data para acontecer coisa, é para as pessoas nascerem, e olha lá, e já são velhos, então tem coisa aqui de 70, eu vou mandar pagar esse negócio. 30 anos para trás, isso aqui é como Lava Jato, de certo ano para trás eu não quero nem ver, não quero nem saber mais, vou reduzir um pouco o currículo. Bom,
Dito isso, feita a ressalva, boa tarde a todos. O que eu pretendo fazer aqui é falar um pouco sobre esse tema que está escrito aí, sobre esse tema das ciências inúteis, né, das inutilidades, e falar um pouco a respeito, sobretudo para provocar um debate. O público não é uma plateia lotada, não é numeroso, mas é excelente, como já foi notado aqui, né? O público é de excelência, temos aqui, além dos já referidos, o professor Xavier, o Jorge, já foi mencionado, e me honra sobremaneira, me honra muito, inclusive, né, que ele tenha se dado o trabalho de se deslocado, de vir até aqui nos honrar, a presença do professor de Ataí, que é um ícone da nossa universidade, e a quem também eu peço uma salva de palmas, e muito obrigado, de Ataí. Muito obrigado pela sua presença, revelando, né, que você mantém-se uma pessoa atenta, interessada nos debates, né, contemporâneos e na sorte da nossa universidade. Ok, eu acho que eu preferia ficar em pé e lhe liberar, para que você não tenha um torcicolo. Isso. Né? E eu não me sinto culpado depois. Não tem daqueles microfones que segura na mão, não, né? Então, falar dali. Se tiver, eu prefiro, mas se não tiver, eu falo dali. Vai aparecer. Alô, oi. Bom, então é isso. Para que servem ciências inúteis? Qual foi a provocação para isso? Eu acho que todo mundo sabe, foram os acontecimentos aqui. A provocação, digamos, próxima, né, mais imediata, foram os recentes acontecimentos aqui mesmo no Brasil. Né, e a gente tem que discutir, conversar a respeito, e a gente tem que reagir um pouco também. Ali o estagiário cometeu um erro no meu nome, tudo bem, tem que desculpar. E agora, como eu disse, não estou aqui para fazer a pergunta para que servem as ciências inúteis, mas para, de fato, encaminhar a resposta àquilo que, desde já, é preciso reconhecer como uma pergunta impertinente. Então, por que impertinente? Começo, porque essa pergunta ela tem uma maledicência muito grande nela, e o próprio termo, ciência inútil, tem uma maledicência muito grande, porque ela já pressupõe que há azar, que há ciências que são inúteis, que há conhecimento inútil, né? E, inclusive, continua por aí, ao constatar que existem conhecimentos inúteis e ciências inúteis, o passo seguinte é, vamos exterminá-las, né? Ou, pelo menos, não as alimentemos, vamos deixá-las aí morrer à míngua, se for o caso, e tal, é a consequência seguinte de haver. E, de fato, para uma determinada perspectiva, existe ciências inúteis, existe conhecimento inútil. A questão é nós considerarmos que perspectiva é essa, né? E sejamos, logo de abertura, muito francos. Por favor, Círio, aqui a nossa comunicação é perfeita. Entre os que fazem essa pergunta impertinente, devo fazer uma distinção, diz Poincaré. Os práticos reclamam de nós apenas um meio de ganhar dinheiro. Esses não merecem resposta. Pronto, já que eles não merecem resposta, vamos fechar e vamos para casa assistir o julgamento do Lula, que está acontecendo agora, né? E que nós estamos perdendo. Se alguém quiser ir, eu compreendo. Mas se permanecer e ficar, vamos continuar um pouco mais. Poincaré diz logo assim, esses caras não merecem resposta. Mas aí está a chave. É que essa classificação de útil a que se refere a pergunta é a classificação seguinte. Útil é aquilo que produz. Útil é o que é produtivo. Útil é o que talvez produz riqueza, reduzindo um pouco mais. Primeiro, produção já é mais ampla, riqueza, e talvez acaba sendo reduzido a útil é o que dá lucro. Útil é o que põe lucro. Aí, bom, se for assim, pode-se classificar coisas entre úteis e não são. E mais grave, pode-se classificar pessoas entre úteis e não. E mais grave ainda, não é que se pode, é que se classificam pessoas como úteis ou não. Tem pessoas que dão lucro, são produtivos e outras não são. São uma exceção, são um atrapalho, um estorvo, né? Elas
não dão lucro. Não dão lucro, né? Como qualquer outra coisa. Mas fiquemos na ciência, que é do que se trata aqui. Então, tem coisas que dão lucro ou não. Isso é uma maneira, a maneira de ser útil, reduzindo, seria essa. E quando se pronuncia, se levanta essa questão e se faz essa pergunta sobre utilidade, é esse conceito que está aí. É esse conceito de útil que está sendo usado. A gente tem duas estratégias para fazer aqui, para encarar essa pergunta. Bom, tirando essa do Poincaré, que é nem responder. Então, como essa está fora de questão, nós pretendemos responder, então sobram duas estratégias. Uma é eu admitir o conceito de utilidade e tentar responder no campo do adversário. A gente topa, dá para fazer isso. A gente pode discutir que mesmo no conceito deles, de utilidade como aquilo que gera riqueza, que produz, que gera lucro, é preciso relativizar o lucro, porque também assim é demais. Tá? Assim é espezinhar demais o conceito de utilidade, é um ponto que nem os filósofos ditos utilitaristas, Stuart Mill e o Jeremy Bentham, jamais reduziram a esse ponto. O utilitarismo, ser útil, filosofia utilitarista, não é apenas produzir riqueza. Na realidade, para eles, era produzir felicidade, produzir bem-estar, alguma coisa equivalente a isso. Era um conceito muito mais amplo. Os filósofos pragmáticos, que vêm depois, no século XIX, né, James, Dewey, Peirce, também não reduziam o pragmatismo a esse ponto, apenas do bem material. O que eles chamam de pragmático, né, é uma coisa muito mais ampla, e tão ampla que envolve também a esfera intelectual, espiritual, os prazeres de maneira geral, e o conhecimento como um grande valor pragmático também. Então, é uma esfera de pragmático muito larga. Não há na filosofia ninguém que tenha reduzido utilidade meramente à riqueza material, à produção material. Na filosofia, não. No mundo, sim, está cheio. No mundo, é só se mover que você esbarra em quem reduz a esse ponto. Mas não na filosofia, não no campo do conhecimento, né? Então, eu dizia que uma estratégia, pode-se responder essa pergunta direto aceitando essa definição de utilidade. Vamos fazer isso, mas vou deixar isso mais para o final. E primeiro eu quero fazer uma outra estratégia, porque eu acho que, inclusive, acaba sendo muito mais importante. Eu quero fazer a estratégia de questionar esse conceito de utilidade. Quero recusar esse conceito de utilidade. Não podemos aceitar esse conceito de utilidade e considerar útil apenas aquilo que é produtivo, aquilo que produz, de alguma forma, riqueza. Isso é preciso... porque isso, inclusive, é um mal muito mais profundo, muito mais duradouro. É preciso recusar, questionar, bater de frente contra esse conceito de utilidade. Senão, uma das coisas que não se constrói é um negócio chamado universidade. Não se constrói universidade, não se constrói... Vamos dizer, desse tipo, se você aceita esse conceito de utilidade. Por favor. A tarefa da filosofia é mesmo a de revelar aos homens a utilidade do inútil, ou, em outras palavras, ensiná-los a distinguir entre os dois sentidos da palavra útil. Então, qual seria o outro sentido da palavra útil? Pronto, por aqui que nós vamos começar, né? Recusando, pelo menos por enquanto, aquele primeiro sentido do benefício material. Bom, embora exista uma forma de ser útil naquele conceito estreito, que é produzir riqueza, lucro, etc., produzir bem material, existem pelo menos duas maneiras de ser inútil. Na realidade, se for atrás, existem muitas maneiras de ser inútil. Eu conheço e sei exercitar bem várias delas, mas aqui eu quero me centrar em duas formas de ser inútil, no ponto de vista da ciência, do conhecimento. Pode-se ser inútil, e eu quero abordar ambos, nas duas partes da minha fala. Pode-se ser inútil por abordar um tipo de conhecimento muito fundamental e muito básico e que não tem aplicação prática nenhuma. Não tem nenhuma aplicação, né, como, por exemplo, é o que acontece mesmo nas ciências que têm suas auras, que têm suas zonas de utilidade, acontece nos fundamentos dessas ciências.
e que é um dos problemas, que é a chamada pesquisa básica, a ciência básica, o estudo fundamental, também frequentemente classificado de inútil e recusado. Esse eu vou abordar mesmo nas chamadas ciências exatas e duras, etc. É preciso a gente distinguir, porque lá, as pessoas que lá se dedicam a fazer pesquisa fundamental sofrem o mesmo tipo de dificuldade, de obstáculos e de preconceito, de que outra forma de ser inútil, que é a forma de ser inútil mais comum nas ciências humanas, que não são propriamente ciências do fundamento, ou não necessariamente ciências do fundamento. Na realidade, elas são ciências aplicadas, como a sociologia, que é uma ciência aplicada ao entendimento da sociedade. A questão é que o tipo de explicação, o tipo de entendimento, de compreensão que a sociologia promove, frequentemente não interessa a produção da riqueza e de lucro. Pode interessar e interessa, e é muito importante para muitas outras coisas, mas não é útil nesse sentido da produção de riqueza e lucro. Né? Vamos ver se o próximo nos diz alguma coisa. Diz: isso que nós estamos experimentando hoje, na realidade, é uma coisa que ocorre recorrentemente na história. Há uma relação muito estreita entre autoritarismo, totalitarismo, todo esse tipo de regime de autoridade, fascismo está colocado ali, né? Podia ser algum outro nome como exemplo, e o obscurantismo. É comum que essas coisas venham juntas e, na história, esses ciclos se repetem. E há algumas razões para isso. O questionamento do sistema de valores ultra-utilitaristas, que serve ao sistema de poder e controle. Isso é a primeira coisa. O conhecimento, as ciências, a busca do conhecimento, elas, por si só, essa ação de busca, ela questiona esse sistema de valores ultra-utilitarista. Porque, ao penetrar nessa esfera do conhecimento, né, o indivíduo cria outros interesses que vão além desse utilitarismo mais estreito. Outra razão, a aquisição de um tipo de conhecimento que leva ao pensamento independente e ao questionamento do ideário que suporta o sistema. Isso é o caso mais das ciências sociais, das filosofias, das ciências humanas, que para sua própria existência, ela acarreta a reflexão, o raciocínio, o pensamento e o questionamento dos valores o tempo todo. Isso não é bom para o sistema de autoridade. Não é bom, isso mina o sistema de autoridade. Uma outra, o questionamento e a tematização da condição humana, própria das ciências humanas, mas não só delas, que também é atingido pelas ciências ditas da Terra, exatas, etc., pela física, quando ela chega nos seus pontos mais básicos, mais profundos e mais elevados, há um questionamento necessário da própria condição humana. Ninguém quer ver isso questionado no regime autoritarista. E, por último, uma coisa perversa que costuma acompanhar a praxe desses sistemas. Esses sistemas são inimigos do prazer. Os sistemas fascistas, eles são sistemas inimigos do prazer. Eles não gostam de ninguém se divertindo de forma nenhuma. É engraçado, né? Mas assim é, né? Assim é. Inclusive, eles têm, faz parte do ideia geral do sistema, tem uma pinimba muito grande, isso é uma frase, isso é uma coisa que se ouve, esses caras que ficam lá na universidade só se divertindo. Em sistemas autoritários, só se divertir é um pecado imperdoável, você só se divertir, você gostar muito do que faz, você fazer as coisas com muito prazer. Alguns riem, alguns parecem brincadeira, e talvez alguns, provavelmente vários, ou muitos, até discordem, né, e tenham diferença com o que eu estou dizendo, mas eu posso dar alguns exemplos. Na doutrina da igreja, no auge, quando ela predomina, ela aceita a relação sexual. A igreja aceita a relação sexual, não é verdade? Não é verdade? Claro, porque se ela não aceitar a relação sexual, acabou-se a vida, né? Só tem mais uma geração de católicos, de cristãos, na próxima não tem mais. Acabou-se, ela aceita.
Mas o padre, perto lá de casa, que era um padre italiano, fascista, expulso da Itália depois de Mussolini, ele explicava para o meu pai, o sexo, mesmo no casamento, só é permitido para a procriação. Então, eles não gostavam de você fazer sexo só por diversão, de Ataí. Quer dizer, tinha que ter um fator, onde é que nós voltamos? Tinha que ter um elemento utilitário na fruição do sexo. Você pode até ter prazer, mas foi uma espécie de acidente. Né? Tudo bem, da próxima vez, melhor que você não tenha, sobretudo as mulheres. Né? Próxima vez você evite, né? É melhor não ter. Mas o sexo, aí, sexo preservativo, a gente sabe, né? Tem até brincadeira, tem filmes do Monty Python brincando com isso, né? Quando aparecem as famílias dos irlandeses, é um monte de menino, né? Os irlandeses católicos, então as famílias enormes, um monte de menino. Aí por quê? Não, porque a igreja do lado de cá não deixa a gente usar anticoncepcional, né? Porque fazia parte da doutrina da igreja que a relação sexual precisava estar aberta à reprodução. Podia ser que não acontecesse, mas precisava estar aberta à reprodução. Ou seja, ela tinha que ser eminentemente utilitária. Isso é um exemplo, pode-se encontrar muitos, né? Se alguém quiser, pode se lembrar do nome da Rosa, onde todo o crime, toda a trama do Nome da Rosa era sobre um frade antigo que queria apagar a comédia de Aristóteles. Na poética, queria apagar o livro referente à comédia. Ele não podia admitir que Aristóteles, que era já à época tomado como um doutor da igreja, defendesse o riso, defendesse a comédia e fosse tratar sobre o riso. Rir era pecado, já foi pecado. Portanto, quer dizer, isso a gente nota que de fato acontece. Então as pessoas não gostam, né? Não gostam de gays, não gostam de gente se divertindo muito, não gostam de felicidade em geral. Faz parte do sistema, do peso dos sistemas. Bom, agora eu queria falar um pouco mais qual é essa utilidade que as coisas inúteis têm. Que utilidade é essa que coisa inútil tem, se a gente não vai se preocupar apenas e unicamente com o resultado material, com o resultado produtivo. A utilidade que o conhecimento tem, antes de mais nada, é imediata para o indivíduo e para a sociedade que conhece. O conhecer tem uma utilidade imediata. E enquanto nós, indivíduos, não compreendermos e não tivermos acesso a esse benefício que é o conhecer por si mesmo, aí vem essa questão. O papel da ciência é conhecer pelo prazer, pela façanha de conhecer. O papel da ciência é conhecer pelo conhecimento. A ciência significa isso, foi feita para isso, nasceu dessa maneira e se alimenta até hoje e morrerá no dia que você tiver mais cientistas que conhecem apenas pelo prêmio que é conhecer, sem nenhum outro efeito colateral, sem seu salário ou não sei o que acompanha. Quando você não tiver mais desses caras, a ciência começou a implodir e se acabará. E se acabará. Porque quem conhece pelo resultado lá na ponta, sempre alcança o resultado através do trabalho dos caras que conheceram pelo prazer único de conhecer. Essa dicotomia, esse enfrentamento entre alguns caras, né, meio deslocados, meio degenerados, que têm esse prazer de conhecer, e o resto da sociedade, é uma coisa tão antiga quanto essa própria vontade, né, degenerada de conhecer, desde que ela apareceu. Por exemplo, né, a anedota sobre Tales, de fato, 600 anos antes de Cristo, numa certa região da Grécia, né, na parte asiática da Grécia, uma região chamada de Jônia, mais especificamente numa cidade chamada Mileto, uma cidade extremamente rica, comercial, muito rica, né, aconteceu uma coisa muito estranha. Aconteceu um fenômeno muito estranho. Tão estranho que hoje nós estamos aqui por causa desses fenômenos que aconteceu naquela época. Hoje nós existimos, né, existem as nossas instituições, existe a universidade, existimos nós por causa desse fenômeno.
os caras começaram a querer conhecer por conhecer, simplesmente. Sem ganhar nada por isso. E um desses caras teria sido Tales. Claro que tudo é um pouco nebuloso nessa distância e da destruição dos documentos, etc, etc. Mas um desses caras teria sido Tales, que andava sempre olhando para cima. As pessoas, né, pelo menos é o que conta, as anedotas que contam, ele andava sempre olhando para cima, a um ponto tal que um dia ele caiu num buraco. Bom, se fosse em Fortaleza, de fato ele estava lascado, né? Mas tudo bem. Um dia ele caiu num buraco e se viu de chacota geral. Todo mundo foi rir do Tales. Passou o tempo todo olhando para cima. Essa história ilustra bem uma espécie de caricatura que se faz do homem do conhecimento, do cientista, do filósofo. É um cara ligado, aéreo, fora da vida. É o que o Manfredo chama de poeta. Né, Cícero? O Manfredo chama a gente de poeta. Quando é um cara fora, desligado, né? E completamente inábil para as coisas cotidianas, para a vida prática, para a vida. Essa figura assim, que é a figura que a gente tem do Einstein, do gênio meio maluco e tal, essa é a figura do Tales. Só que o Tales ficou um pouco ressentido daquilo. Dizem que o Tales, né, já que houve, né, Cláudia, os 100 anos do eclipse, isso teria sido o Tales o cara que conseguiu prever o primeiro eclipse, né, que aconteceu lá na Antiguidade. Esse eclipse de fato aconteceu, foi mais ou menos no período de vida do Tales, mas ninguém tem certeza se ele tinha elementos para de fato ter previsto esse eclipse, mas consta, né? E o Tales conhecia de meteorologia, gostava, era uma das coisas que ele gostava de observar, e ele previu que o clima seria muito bom para a produção de azeitonas no ano seguinte. Aí ele mandou os agentes dele comprar tudo quanto era de maquininha de moer azeitona para fazer óleo, né? Aí disse que, de fato, quando veio a colheita enorme, ninguém tinha as máquinas, ele faturou uma grana só para mostrar para os caras. Ele disse que doou para a caridade, né? Bom, essa parte não consta de fato. Mas para provar para os caras que, se ele quisesse, ele também podia aplicar conhecimento útil, né? Hoje a gente não consegue mais fazer isso, que tem que fazer uma startup, né, Jorge? Botar uma empresa, não sei o quê, dá muito trabalho. Hoje, só para demonstrar isso, a gente não se dá o trabalho. Mas, enfim, teria sido Tales, depois veio Anaximander. Realmente, os caras começaram fazendo o quê? Eles começaram fazendo cosmologia, tentando entender como era o universo, ou cosmogonia aí de como tinha aparecido, como tinha se formado o universo. E servia para quê? Para coisa nenhuma, não servia para nada. Exceto para quê? Exceto para o engrandecimento do espírito humano. Exceto para que o homem, como ser, né, começasse a olhar, refletir e entendesse melhor de que se tratava tudo isso. O que era isso? Que lugar é esse onde ele estava? Depois as perguntas vão ficando cada vez mais difíceis e complexas. E o que é eu, e o que é que nós estamos fazendo aqui, etc. Servia para isso. Aí, se alguém achar que isso não é serventia suficiente, né? Bom, aí lamento muito, né? Se alguém achar que isso não é serventia suficiente, para que se via, nós temos tantos exemplos, aí vem toda uma fila de caras, desses adeptos ao inútil, adepto do conhecimento inútil. Agora, foi se revelando com o tempo que, na medida que conhecíamos o mundo, a natureza, esses caras eram chamados de filósofos da physis, né? Daí os físicos, esses indivíduos aqui que hoje nos, né, tiram nota 7 na CAPES e ficam, né, ficam bestas, enjoados, não querem mais falar com a gente, né? Enfim, esses físicos que são descendentes deles, os caras queriam conhecer a física. E aí foi se percebendo ao longo do tempo que, à medida que se conhecia o mundo, mesmo que levasse algumas gerações, alguns séculos, criava poder sobre o mundo, né? Aí se podia fazer coisa do mundo. Isso é a grande desgraça. É que, né, com o tempo, aquelas coisas, aquele conhecimento obtido de forma mais desinteressada, em efeitos colaterais possíveis, obtido por um desejo de conhecer, acabava encontrando utilidade. Aliás, isso ficou uma desgraça tão grande que hoje em dia a gente praticamente não consegue encontrar nada que não venha alguém e não arranje uma utilidade para ele, que não dê uso para ele. Ou, dizendo de outra maneira, a gente faz as coisas mais mirabolantes e vai aparecer alguém que vai ganhar dinheiro com elas. Quer dizer, isso é o que acontece hoje, acaba para alguém que ganha dinheiro, que arranja uma maneira de ganhar dinheiro com elas. É o que a gente tem visto. E às vezes é muito dinheiro,
né? Eu vou contar algumas dessas histórias no que eu prometi que seria a segunda parte. Mas eu acho que atingimos aqui um ponto que é crucial. Esse ponto é, qual é a utilidade? Para que serve? É isso. Para que serve aquilo que é inútil? Cara, serve ao espírito humano. Serve ao espírito humano. Serve ao espírito humano. Serve imediatamente. É imediato. Inclusive, não tem que esperar nenhum depois. Primeiramente, serve àquele que conhece. Para que serve a teoria da relatividade? Fala sério. Né, Suárez? Se a gente faz tudo com a teoria newtoniana, para que serve a teoria da relatividade? Serve para nada. Serve para nada. Hein? Pois é. A galera não servia para nada. Até que quando você lança um negócio, o sinal vai para o satélite de volta, não sei o quê, e para achar a tua posição com precisão suficiente para o Obama mandar um drone soltar uma bomba na tua cabeça, só com relatividade. Aí você tem que levar em conta os pequenos desvios da relatividade, senão não faz. E a mecânica quântica é a coisa mais absurda. A gente estava tomando um café e falando sobre mecânica quântica. A gente não tinha celular, não tinha um monte de coisa, desde o transistor e tal. Se não fosse a mecânica, não serve para nada. Aquilo não serve para nada. Não servia quando fez. Né? E agora aproveita esse gancho para passar para a segunda parte. Mas mostra mais uma frasezinha dessas aí que eu fui tirando. E o mais é o inútil. O mais experiencial e inútil é difícil para o homem moderno. Esse é o problema. O útil é compreendido aqui como que pode ser praticamente utilizado diretamente para fins técnicos que causam algum efeito, etc. Deve-se ver útil no sentido daquilo que cura. Esse é o segundo sentido do útil, né? Isto é, aquilo que conduz o homem a si mesmo, de Heidegger. Né? O útil é aquilo que conduz o homem a si mesmo. Então, é esse que faz o conhecimento. Esse que faz o conhecimento. Por que eu estou implicando tanto e não passo logo para a segunda parte? Cara, eu vou jogar no campo de vocês e vou mostrar que no tribunal de vocês, com as regras de vocês, o que a gente faz é uma estupidez dizer o que a gente faz é inútil. O que muitos de nós fazemos aqui é inútil. É porque tem muitas implicações e nós não podemos deixar esse terreno ao inimigo e aceitar esse sentido de utilidade. Não podemos aceitar, simplesmente não podemos aceitar a preço de estar nos despedindo da própria humanidade. Veja bem que nós estamos nos aproximando de um tempo, se houver tempo falarei um pouco a respeito, em que o próprio ser humano, o trabalho humano, né, será descartado. Daqui a 40, 50, 60, menos de um século, o trabalho humano será descartado. E, portanto, o ser humano será tornado inútil. Então, o que é que faremos, então, se aceitarmos aquele conceito de utilidade? Suicídio generalizado, chama o pastor Jones aqui, né? E detona todo mundo, deixa aí para as máquinas. Não, né? Não vamos fazer isso, por isso a gente não pode aceitar. Mais uma. Os governantes que têm somente o senso de utilidade vão à falência. Isso aí, tem uns que estão se mantendo a tempo. Nem sempre vão. Mas essa frase, essa parte negrita aqui é boa. Nesse sentido, considera útil tudo o que nos ajuda a nos tornar melhores. Essa é uma definição que já me agrada. Útil é aquilo que nos torna melhores. Útil é aquilo que nos torna melhores. Ou seja, qualquer coisa que não nos torna melhores, já classificamos de baixa utilidade. Mesmo que nos torne mais ricos. Tem outra frase semelhante a essa? Tem não? Acabou-se? Ciro, tem mais nenhuma? Não, Ciro. Petrarca, mas deixa aí, é muito complicado. Deixa eu ficar nesse ponto. Por que ainda insistir nessa utilidade? Porque não afeta só o exercício da ciência, né? Como vem agora questionado. E aí, voltando, no caso prático aqui, o que é? Se resolve cortar recursos, etc. Então, uma estratégia é classificar de inútil todas as ciências humanas. Pronto, ali a gente não dá mais dinheiro. E classificar de inútil, também igualmente inútil, toda a pesquisa básica e fundamental. Começa por aí. Esse é sempre... Esse tipo de movimento, que no Brasil ele vem de forma absolutamente selvagem, e é logo uma coisa radical, é um corte violento que torna a vida universitária praticamente impossível, mas de forma menos drástica, ele está ocorrendo no mundo inteiro. Esse deslocamento
da ciência para ir buscar só os nichos de utilidade, ele está ocorrendo no mundo inteiro, né? Agora, vamos ver qual é a distância desse tipo de deslocamento que ele pode alcançar. A questão é a seguinte: quando se elege isso, nós já ouvimos aqui, né, Jorge? Eu já ouvi, a FUNCAP trabalha com inovação, trabalha com a última ponta, que trabalha com esse exercício de tornar o conhecimento em dinheiro mesmo, daqueles que depositam no banco, né, em nota fiscal, como os caras chamam, mas nota fiscal é dinheiro. Então, a FUNCAP trabalha com isso. E a gente ajuda, com dinheiro público, o dinheiro público ajuda também esse tal. Nós já ouvimos, né, de recebedores desse dinheiro, de empresários, tipo de frase: governador, nós só temos um pedido, acabe com toda a pesquisa básica. Não pode mais nenhum tostão em pesquisa básica. E dá uma olhada, por quê, cara? O que é que a gente fez? Pô, tudo bem, eu não estou dizendo que não pode não tostão aqui, mas vamos acabar com a pesquisa básica mesmo? Governador, não vamos gastar dinheiro público. Um governador de São Paulo se dirigiu à FAPESP e disse: eu vou cortar os recursos de vocês porque vocês financiam muita pesquisa inútil. No mesmo sentido. Vocês financiam pesquisa básica e financiam humanas. Mas, imediatamente, os caras não querem acabar só com o exercício da ciência. Isso tem logo um efeito imediato na educação. E aí é um outro ponto que é insuportável. A educação também toma essa forma dessa utilidade primária e imediatista. O objetivo da educação, qual é? Qual é o objetivo da educação? Se a gente for perguntar a uma pessoa normal e tal, um pai de família, o que é que vocês acham que vem como resposta? Bom, está ali uma resposta. A educação é para formar profissionais para o mercado de trabalho. Não, não é? Não. Que droga. Que desgraça. Como assim? Pô? Não. Educação é para formar seres humanos. Pô. Educação é para formar cidadãos e seres humanos, membros da nossa sociedade, e antes de tudo, e antes de seres humanos, a educação não é para formar pessoas para o mercado de trabalho. Inclusive, e aí a gente chega num ponto importante, inclusive porque se você tentar formar para o mercado de trabalho, nem para o mercado de trabalho serve. Nem para o trabalho de trabalho serve. Eu, em várias palestras, eu tenho dito a seguinte frase, e em lugares privados, inclusive, eu tenho dito a seguinte frase: se você passar perto de uma faculdade, no colégio, etc., o colégio disser: aqui você lhe prepara para o Enem. E a faculdade disser: aqui eu ensino você para o mercado de trabalho. Diz: passe longe. Passe longe. Passe longe. Porque para o mercado de trabalho não prepara. E para o Enem, uma vez eu sugeri, numa dessas escolas que vive disputando nos outdoor, quem passou mais no Enem, eu sugeri que o lema fosse assim: nós não preparamos para o Enem. Digo: olha, bote o lema de vocês, bote assim agora: nós não preparamos para o Enem. E o subtítulo: mas no Enem você passa também. Mas nós não preparamos para o Enem. Nós não podemos preparar ninguém para o Enem. Que desgraça. Não podemos preparar ninguém para o mercado de trabalho. Vamos responder essa pergunta para entrar na segunda parte, né, que já é hora de segunda parte. Vamos responder essa pergunta. Por que você não prepara o mercado de trabalho? Porque o mercado de trabalho, meu filho, é um jogo de cricket da Alice no País das Maravilhas. Os flamingos estão sempre se mexendo. Os flamingos estão se mexendo. E numa velocidade cada vez mais vertiginosa. Que mercado de trabalho você vai preparar? Que mercado de trabalho? Eu fui fazer uma fala de abertura num curso de engenharia da computação lá na nossa universidade da Lusofonia. Né? E eu conversei com eles, né, aqueles rapazes de fora aqui do Brasil e outros brasileiros, eu disse: vocês estão começando agora o curso de engenharia da computação. A questão é: vocês vão estudar o quê? E eu pergunto para os coordenadores aqui do curso: vocês vão ensinar o quê para esses meninos? Esses meninos é engenharia de computação. E eu dirijo para vocês: vamos ensinar o quê para esses meninos? Esses meninos que vão entrar hoje no curso de graduação, eles vão estar no auge profissional daqui a 15, 20 anos. Alguém sabe dizer qual é o tal do mercado de trabalho, quais são as necessidades profissionais daqui a 20 anos? Alguém sabe dizer? Aqui, auditório? Ninguém sabe dizer. Ninguém. Mas isso está lá, fortemente grudado nos nossos objetivos educacionais. Mas ninguém sabe dizer. Vou formar o quê?
que é que eu vou formar daqui a 20 anos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E não tem como saber, né? Tem até um pensador que diz assim, se alguém lhe disser, for lhe descrever como é o futuro, digamos daqui a 50 anos, e parece uma história de ficção científica, provavelmente está errado. Porque existem muitas possibilidades do futuro e não tem ninguém que saiba. Agora, se alguém tentar lhe descrever como está o futuro daqui a 50 anos e não parecer ficção científica, aí tenha certeza que está errado. Aí está errado com certeza. Aí não só provável, não. Aí está errado com certeza. Porque que vai parecer, vai. Só que a gente não sabe qual, né? Qual ficção científica será. Então é impossível a gente estar educando, pensando em mercado de trabalho nessas coisas. Na realidade, só para fechar esse assunto, né? O que eu disse para eles foi, o que vocês têm que aprender aqui, enquanto tu pode, são 3 coisas. Primeiro, aprenda aquilo que é invariável. Ou seja, alguma coisa daqui a 50 anos continua valendo? Então aprenda. Alguma coisa continua valendo daqui a 50 anos? Que tal o Teorema de Pitágoras continua valendo daqui a 50 anos? Provavelmente. Provavelmente, as transformadas de Fourier e tal. Tem um monte de coisa que continua valendo. Aí aquele conhecimento mais básico, pô, é o invariável, aquilo continua, são os invariantes, aquilo continua valendo, né? Outra coisa, skills. Desenvolva habilidades. Desenvolva habilidades. Desenvolva sua habilidade de resolver problemas, de pensar, de raciocinar, etc, etc. Que isso será útil sempre. Ou então, só não será útil quando o ser humano não tiver mais serventia para nada. Aí também não tem jeito. Aí, meu filho, aí também, se não tiver mercado de trabalho, não tem como lhe educar. Aí, como eu disse, se meus filhos, eu ia começar a ensinar eles a tocar bongô. Porque provavelmente bongô vai continuar sendo uma coisa bacana do cara tocar violão. Vai ser uma coisa bacana de você fazer, seja que tempo for, né? E a terceira coisa, aprenda, faça um meta-ensino. Aprenda o cara a aprender, ensine o cara a aprender. E ensine ele a tornar-se um aluno eterno. Só tem essas 3 coisas que você pode fazer com um aluno de graduação. Isso vale para todo que está começando hoje. Ensine o cara essas 3 coisas. Ensine as coisas que são mais permanentes e mais básicas, e, portanto, mais básicas. Ensine, desenvolva habilidades. Isso ele leva para a vida toda. E desenvolva uma capacidade de flutuação que permita ele navegar pelo resto da vida, que a luz eterna é que nós somos. A última parte prometida eu fico assim adiando, né? Só para... e não chego lá. A última parte prometida é o seguinte. A utilidade prática, lucrativa das coisas inúteis. Uma vez o César me ouviu fazendo isso na FUNCAP, quando eu fui assumir a FUNCAP pela primeira vez, eu disse, nós não estabeleceremos prioridade de campo de conhecimento. Não sei se ele lembra que eu fiz essa frase. Aqui a FUNCAP apoia da antropologia à zootecnia. Nós não escolhemos de A a Z. Ninguém escolhe prioridade, porque não tem quem saiba onde é que está o campo que vai dar certo, que vai dar futuro, quais são as prioridades disso, prioridade daquilo, isso tudo é chute. E ninguém tem a menor ideia disso, para falar a verdade, para ser sincero. Aí eu mostrei um aparelhozinho desse, né? Aí disse, o que é que tem aqui dentro? Muita ciência, muita tecnologia, muita eletrônica, muita tecnologia. Claro, é verdade, né? Sem isso a gente não tinha esses aparelhos que levam a gente à servidão eterna, né? Ninguém tinha esses negócios. Agora, 80% desse aparelho é um chute, né? Porque nós fizemos a conta, mas o Soares já é capaz de fazer essa conta. Aqui, ó. Aqui. Tá bom? 80% desse aparelho é cultura. 80% desse aparelho... Não, desculpe, não. Fica calado. Não, desculpe. 80% disso aqui é cultura. Não é eletrônica, não é miniaturização, não é chip, não é nada. 80% é cultura. É a cultura que concebeu isso aqui. A cultura, a compreensão do ser humano, a compreensão das necessidades humanas, a compreensão das fraquezas humanas, a compreensão... Como? Inclusive, né? Inclusive. Pois é, 80% disso aqui é cultura. É cultura. E assim para toda a nova indústria, né? Que não é mais a mecânica, não é mais os automóveis e tal, mas é o automóvel inteligente, não sei o que, etc, etc, etc. A cultura, a sociologia é enorme. Outros exemplos,
Hoje, as empresas estão contratando em particular éticos, filósofos, viu, Cícero? Se você tiver problema de emprego, se o cara se especializar em ética, melhor. Por quê? Porque os caras estão usando filósofo, eu acho que é uma maneira muito degradante de um filósofo ganhar a vida, mas enfim. Né? Aí o filósofo é assim, você está fazendo um carro autônomo, aí você tem que resolver uns problemas éticos na hora que está bolando um carro. E aí aquelas coisas que a gente fazia como exercício de brincadeira, você tem que resolver na real e botar aquilo na lógica do carro, que é autônomo, se dirige sozinho, para forjar o comportamento dele. E você vai fazer o carro, tem que chamar uns caras de ética para ver, faz o quê? Aí tem o famoso trolley problem, que eu acho que muita gente já ouviu falar. Em ética tem esse problema, né, que é essa questão, que é um carro, um trolley, um carro ferroviário, vem se deslocando no trilho, e tem lá na frente tem uma mãe com várias crianças, o carro está indo na direção, e tem, nessa versão, está o Eduardo, né, pode ser um cara mais gordo que ele, né, está o Eduardo na plataforma, em pé. Aí você vê a situação, mira a situação e diz, rapaz, só tem uma maneira de salvar aquela família, é empurrar o Eduardo no trilho. Aí você empurra o Eduardo no trem, o bicho atropela o Eduardo, mas se detém, aí você salva a família. E aí a questão é da validade ética de uma ação desse tipo. Isso mostrou e prova, tem várias versões disso, muitas e muitas versões, e você vai discutir. Mas na prática, na hora que você está vendo um carro autônomo, tem a seguinte versão. Bom, eu estou aqui numa situação de acidente. Eu tenho duas alternativas aqui. Eu vou bater, já está inevitável. Ou eu viro para cá e bato num carro, vem um automóvel igual para mim. Agora, eu não sei quem vem lá, talvez venha uma família lá dentro, eu estou aqui sozinho no carro e talvez tenha uma família lá e tal. Não sei o que pode acontecer, podem morrer algumas pessoas. Ou eu taco num poste, está bem aqui. Se eu tacar no poste, eu vou me lascar todo, não tem jeito. Mas sou eu, só se lasca eu. Se eu tacar no outro carro, posso me lascar um pouco, possivelmente menos, e não sei o que é que eu vou fazer com a família que vem dentro do outro carro. O que é que você faz? Aí essa questão do carro autônomo tem que ser resolvida antes de você botar o carro na rua. Dizem até que fizeram as enquetes, e no Brasil foi um dos poucos países em que o cara lasca a outra família. Mas na hora de vender o carro, mas aí você tem que discutir com o Zé que na hora de vender o carro tem um formuláriozinho com várias dessas questões, em situação assim, você quer que o carro faça o quê? Aí você responsabiliza assim, olha, eu quero que taque em cima do outro, seja o que Deus quiser. Enfim, o cara assina várias coisas. Estou citando alguns exemplos, inclusive prosaicos, etc. Mas só para dizer o seguinte, não tem mais você saber o que é que vale e o que é que não vale. Inclusive, para as áreas da filosofia, são chamadas a campo, outras ordens do chamado, e atualmente, né, o que a gente precisa também, e é o que está acontecendo, as fronteiras estão sendo quebradas. E a gente tem que readquirir um tempo, que é um novo renascimento, né? Diz que o iluminismo está voltando, diz o Pinker, mas ele é muito otimista. E daqui a pouco está voltando para trás as coisas. Então, daqui a pouco volta o renascimento, está bem pertinho. E volta a necessidade do homem renascentista, do homem da 20 anos. Nós estamos já diante da necessidade da pessoa que não conhece uma coisa só. Inclusive, eu ouvi uma afirmação que eu gostei muito. Se você conhece só um assunto, você é um ignorante. Né? Mesmo que você seja o melhor físico de tal assunto, mas você só conhece aquilo. Eu conheço várias pessoas assim. Você é um ignorante. Não se pode conhecer só uma coisa. E não se pode ser um cidadão, não se pode ser uma pessoa. Então, está no momento também das fusões de conhecimento. Por exemplo, a gente vê claramente hoje que coisas como a ciência de análise de dados, ela pode fazer uma colaboração, uma associação muito estreita e extremamente frutífera com a sociologia, né, para a compreensão da sociedade, para adotar a sociologia de uma coisa que sempre foi muito difícil para ela. Porque a sociologia é uma ciência, pela sua própria natureza, muito complicada, uma das mais complexas que existem. Porque estudar as coisas materiais é muito complicado. Estudar as coisas vivas é mais complicado ainda. Estudar o ser humano, é claro que é mais complicado. E estudar sociedades de seres humanos é muito mais complicado ainda. Então, é natural que a gente entende que é assim. Né? Mas a gente
Todas as ciências, por outro lado, elas sofreram um desenvolvimento muito grande quando elas se matematizaram e se quantificaram. E, de repente, a gente pode estar... Agora, não é para se quantificar e perder a alma, não. Né? Que é o que muita gente teme, e com muita razão. Não é para se quantificar e perder a alma, é para se quantificar, né? Para poder ganhar mais profundidade e ganhar mais acuidade nos seus resultados. Bom, nós podíamos dar muitos outros exemplos de coisas assim, nós podíamos dar esses exemplos de como a relatividade parte de uma coisa absolutamente inútil sobre cosmologia, astrofísica, etc, 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 e daqui a pouco, né, sempre... E por um cara que nunca quis fazer coisas úteis na vida, nunca quis, né? Um cara como Einstein nunca quis fazer coisas úteis na vida, né? Nunca pretendeu, e ele, como muitos outros, e várias outras coisas, mesmo esses caras, o Newton, etc., o Newton nunca quis fazer uma coisa útil na vida, que não fosse ler a Bíblia e interpretá-la, né? Isso é o que ele gostava e achava útil. Mas a física que ele fazia nunca fez por utilidade, não tinha a menor noção de utilidade. Galileu morava perto do quartel, de vez em quando ia estudar balística junto com os caras lá nos canhões, tal, mas também o principal do conhecimento dele era dirigido a coisas inúteis. Há uma atração enorme nas coisas inúteis. Eu, pelo menos, sou fascinado por elas. Agora, tem essa desgraça que as torna úteis. Como eu disse, podia dar vários exemplos, eu vou só mencionar, que eu não dou tempo de escorrer, um exemplo que é da minha própria área. Existe uma área, na virada do século XIX para XX, onde as pessoas estudavam o sexo dos anjos, literalmente. Os caras estudavam, cadê o Jorge Lira? Está aqui não. Cadê os matemáticos, meus amigos? Os caras estudavam os fundamentos da matemática. Mais particularmente, os fundamentos da aritmética, teoria dos números. Para que serve o fundamento da aritmética? Como é que se axiomatiza a aritmética, os axiomas de Peano, etc. Aí o Cantor saca a teoria dos conjuntos e tal. E os matemáticos ficavam debatendo isso. Isso não servia para nada. Isso não servia para nada. É engraçado que um dos caras que era artista nisso, muito bom nisso, teve uma utilidade enorme, quase que involuntária, mas enorme na guerra, que foi o Turing. O Alan Turing, que vai aparecer 30 anos depois desse período que eu estou relatando agora. Mas a questão não servia para nada. Só que aconteceu o seguinte, o Cantor criou a teoria dos conjuntos, que os caras chamavam do paraíso de Cantor, porque toda a matemática podia ser estudada na teoria dos conjuntos. Quem é da minha geração acha que a teoria dos conjuntos foi inventada para torturar as pessoas. Eu nunca achei, sempre achei bacana e bonito, mas tem muita gente que acha. Né? A teoria dos conjuntos caiu no vestibular e tal, e foi feita para torturar o ser humano. Não é bacanésimo, né? A teoria dos conjuntos é muito bonita, as coisas fazem sentido, fazem lógica e tal. Só que veio um cara chamado Bertrand Russell e achou uma contradição na teoria do Cantor, um paradoxo, uma contradição na teoria do Cantor. Isso tocou terror na matemática e disse, porra, cada axioma de um por um é como todas as teorias que nós temos, eles são autoevidentes, não tem quem possa discuti-los. Eles são autoevidentes, se o cara for... Né? Se o cara for um ser humano lógico, normal, ele tem que aceitar. No fim, o conjunto tem contradição. Aí, depois dessa, que entrou o pecado da contradição no paraíso de Cantor, todas as teorias se tornaram suspeitas. Todas as matemáticas se tornaram suspeitas. Veja, isso era o que estava acontecendo no final do século XIX, na passagem por 20. Olha, isso é preocupação de ninguém. A Primeira Guerra, perto de estourar e tal, e os caras preocupados com isso. Muito preocupados. E aí várias correntes nasceram e os caras criaram algumas regras para poder ter confiança na matemática. Né? E, inclusive, regras de prova, que uma demonstração matemática, a matemática, de repente, tornou-se suspeita. Ela tinha que ser o que um cara chamado Hilbert, que era o maior matemático da época, considerado, né, chamou de finitária. A prova tem que ser finitária. Tem que ter um número finito de passos, e cada passo tem que ser o mais simples possível. Aí a dificuldade é que, para não ser daqueles que você está lendo no livro, todo mundo que estuda essas coisas, já passou pela experiência, você está lendo no livro, vem acompanhando a demonstração, o cara diz, como é muito fácil ver, aí tufo, aí dá um pulo e passa por um negócio desse tamanho, né? Todo mundo já pegou essa, né? Como é óbvio, taca cacete, isso é óbvio, como óbvio, né? Aí você, opa, não pode. Cada passo tem que ser realmente o mais simples possível. Agora, o que quer dizer o passo mais simples possível? Aí o Hilbert acabou traduzindo isso no conceito que ele chamava de finitário,
e que alguns outros traduziram como ser computável. Quer dizer, o mais simples possível é uma coisa que o mais imbecil dos seres possam entender. Qual é o mais imbecil dos seres? Seria uma máquina, né? Um computador. Então, cada passo de uma prova tem que ser computável. Computável. Mas o que quer dizer isso, computável? Então, essa pergunta ficou no ar. 30 anos, foi respondida pelo Turing, que fez lá computável é isso aqui, está aqui o sentido de computável. Se puder ser entendido por essa máquina aqui, um sistema totalmente, né, mecânico, isso é o que é computável. Então, isso é o que a prova tem que ter. Essa é a preocupação dos caras. Sabe o que é que foi dar nisso? Nisso aqui. Veio dar na vida que nós temos hoje. Veio dar na inteligência artificial, no futuro, em toda a revolução da humanidade, isso veio bater aí. Claro, várias outras correntes do pensamento contribuíram, mas a noção central da computação e de tudo que a gente faz hoje veio dessa discussão sobre o sexo dos números. Era dos anjos, era o sexo dos números. Começou uma discussão sobre o sexo do número, sem utilidade nem interesse prático nenhum, para nada. Filosofia da matemática. Filosofia é um negócio, né, inútil. E matemática é outra coisa inútil. Aí você bota filosofia da matemática, né? Enfim, foi disso que nasceu, aí nasce a inteligência artificial. O próprio Turing, em 1960, escreveu já um artigo sobre Machine Intelligence, já prevendo que era isso que se dirigia. Enfim, e agora isso aqui que vai mudar a nossa vida toda e a nossa cultura, etc., provavelmente pela última vez, talvez. Bom, era isso que eu tinha a lhe dizer. Muito obrigado. Mas enquanto preparava-se cultas, Sócrates estava na flauta para aprender uma arte. E alguém perguntou: Sócrates, para que te servirá isso? Vai morrer já? Ele disse: para saber essa área se morrer. Vai servir para isso. Ok. Então, obrigado, Tarcísio. Então, nós vamos ter que bater palma, né, não? É interessante que essa palestra do Tarcísio, ela surge de uma discussão que nós começamos a ter com relação à inovação, né? E aí, então, nós tivemos um debate na FUNCAP, e outro debate, eu acho que foi aqui, nesse auditório, com relação a como era que a gente poderia falar das ciências sociais, da sociologia, mais especificamente, nesse plano da inovação. E eu achei que, nesse dia, né, alguém fez uma pergunta, o Tarcísio começou a responder, e eu achei muito interessante a maneira como ele foi construindo esse lugar da inovação para a sociologia. Tá? Então, essa palestra do Tarcísio, de hoje, ela surgiu muito desse impasse, que, de certa forma, a gente termina se achando realmente uma ciência meio inútil, né? E aí eu acho que é interessante assim, essa tentativa, ou essa possibilidade, ou essa perspectiva que vão aparecendo na hora que você começa a discutir diálogos, né, com outras ciências, né? E como o colégio de estudos avançados tem trabalhado fundamentalmente com esse campo, né, da interdisciplinaridade, tá? Então, eu acho que não era interessante que a gente começasse a discutir isso com uma pessoa das ciências inúteis falando dessa possibilidade dessas ciências inúteis ter essa questão da inovação. Então, foi por aí que surgiu muito essa perspectiva. E o tema, inclusive, que eu tinha dado, né, para o Tarcísio, era muito nesse sentido. Quando ele me deu esse título, tá? Então eu disse, não, vamos lá. Lançamos lá no colégio, foi aceita essa temática e chegamos hoje aqui. E eu acho que é muito interessante a gente ver realmente como essas questões se colocam, principalmente no espaço universitário, né? A gente está, de certa forma, a gente termina dividindo, selecionando, né? Os próprios professores, né, classificam, né, essas questões. E é interessante porque nessas classificações aparece muito essa questão dessa violência, né, que é você classificar o outro, né, e
para se classificar um campo, né, do conhecimento como inútil, termina sendo muito marcado por essa violência, como Bourdieu diria, como uma violência simbólica, né? E eu acho que é essa perspectiva que, de certa forma, a gente traz esse debate aqui para a gente discutir, né? Ver realmente como é que a gente pode trabalhar essa relação com outras ciências, esses diálogos que a gente tem aproximado. Eu acho que nós temos feito nesses já estão 2 anos, né, no colégio, né, Henri? Inclusive, anunciar a presença do magnífico reitor, professor Henri, que chegou agora. Ele estava em outra atividade, ele já tinha comunicado a nós que viria um pouco depois, estava numa atividade da FEAC, tá? E chegou aqui, o professor Henri Campos, que nos muito honra a presença dele, tá? Então, nós vamos abrir esse debate, tá? Alguém se candidata? 2 frases. Uma do Henri Poincaré, que dizia assim: nossas teorias não são verdadeiras nem falsas. Elas são belas. E enquanto a gente está precisando delas, a gente guarda. Depois a gente abandona e faz outras. E Muito bem. Muito bem. A outra do Galileu. Quando começaram a fazer pressão em cima dele, ele disse assim: eu sei que descobri que Júpiter tem 5 luas, isso não faz baixar o preço do leite aqui na Terra. Mas a função fundamental do espírito humano é questionar o universo. Tchau. Muito bem. Duas lindas frases, professor. Se eu as tivesse, tinha posto aqui no Eduardo, né, Eduardo? Boa tarde, eu sou o Fernando Antunes, eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica aqui da Universidade Federal do Ceará, e também na FUNCAP eu tive a honra de ser convidado pelo Jorge, né, para fazer parte do cientista-chefe em energia. É uma conversa mais... O nome aí está muito, acho que está muito alto para a minha pessoa, mas muito me honrou. Mas, assim, voltando aqui para a palestra, eu achei muito interessante, eu não sabia o que é que eu iria assistir. Eu pertenço ao mesmo grupo com o Marcelino, e ele fez o inútil é o que ele comentou sobre o título da palestra, é o que faz dar razão ao ser humano. Eu pensei, será que vai falar de divertimento, ou da parte mais prazerosa da vida? Mas foi muito interessante. Eu queria fazer apenas um comentário, 2 comentários, na verdade, sobre a questão do divertimento, né? Eu sempre digo assim, claro, como todos nós tiramos férias, tem hora que a gente fica de saco cheio do trabalho, mas, de uma maneira geral, eu costumo dizer que, no meu trabalho, sou professor universitário, se eu estou trabalhando ou me divertindo, eu deixo que os outros avaliem isso. Não avalio. Eu sempre acho que as 2 coisas estão juntas comigo no trabalho, justamente pela natureza interessante que eu acho, pela satisfação que se tem naquilo que se faz, né, nesse ponto. Um outro que eu queria comentar era sobre Faraday. Eu acho assim uma história fantástica. Eu, como engenheiro eletricista, toda a base da teoria, né, da engenharia elétrica está nas 4 equações de Maxwell, que antes Faraday conseguiu sintetizar pelo simples fato de conhecer ele não tinha conhecimento nenhum. Faraday era um contínuo. E ele entrou em depressão porque ele conseguia ver relação entre a física, entre as ondas eletromagnéticas e as ondas gravitacionais, mas ele não tinha como provar, porque ele não tinha conhecimento. Aí eu digo muito isso para os meus alunos, para a importância do estudo, a importância da formação naquilo que é básico. Aí veio numa história que eu vi, até um desenho animado, aí mostra uma criança andando, num palacete, assim, visual para dizer que era uma criança rica, mas, na verdade, mais do que rica, não era a importância, não era a riqueza, era uma criança que teve todo o seu estudo básico, que foi Maxwell. Então, como ele era filósofo, todo o estudo, ele conseguiu colocar na matemática as 4 equações de Maxwell, que, na verdade, foi toda a teoria de Faraday. E ele publicou um livro sobre as equações sobre as teorias de campo de Faraday. Deu o título a esse livro. E Faraday, a gente entra aqui, essa conversa comprida para fazer esse comentário agora, Faraday disse uma coisa interessante. Ele percebia que os campos magnéticos, eles produziam os campos elétricos. Ou seja, a base do eletromagnetismo. Aí ele ainda disse assim, agora, para que isso serve? Eu acho que não serve para nada. E hoje,
A engenharia elétrica, vamos dizer, a 4 existe por causa dele, né? Então, assim, eu acho que a importância da gente estar atrás do inútil, tá? Eu fiquei com mais vontade agora de buscar as coisas inúteis depois dessa palestra. Obrigado. Obrigado, Tarcísio, pelas discussões e por provocar algumas reflexões. Fica muito claro, né, que, de fato, a vida não se justifica pela utilidade. Ou seja, de fato, ela se justifica pelo prazer, alegria. Qualquer coisa feita fora disso torna, talvez, um ser humano muito entediado, depressivo, sei lá o que for. Você tira completamente tudo isso que você colocou. Ou seja, tem que realmente... Se a gente talvez fizer um exercício assim, diário, tudo que se faz de útil é, de fato, para ter prazer nas coisas inúteis. E aí eu deixo cada um fazer o seu exercício das suas atividades. Uhum. Isso, Rubem Alves discutiu bastante, isso de forma muito, muito legal, e aplicada à educação em particular, né? Então, acho que foi muito boa essa discussão. Agora, eu queria que você colocasse dentro... Deixa eu, antes de você fazer... Sim. É porque foi tão instigante, eu queria só ver um comentário rapidamente, que entre algumas das citações, que senão ia ficar muito cheio, que eu limei, tinha uma que dizia assim, olha, a filosofia vai aí, né, desprezada, etc., etc., porque foi substituída pela vontade da riqueza e tudo mais. Agora, aí o que adianta o cara ganhar riqueza se ele não tem a filosofia, que seria o meio para ele saber usufruir do prazer que a riqueza daria? Quer dizer, foi quase o que você acabou de falar. Quer dizer, precisaria de um conhecimento que você está limando, que era o que lhe daria sabedoria para você, inclusive, usar a riqueza. Né? Ok. Então, eu queria só que você aprofundasse um pouco mais, talvez que seria a minha provocação, é que o valor, né, foi uma coisa socialmente construída. Principalmente, sei lá, o dinheiro, o lucro. Ou seja, é uma construção nossa também. Então, como é que fica essa dicotomia aí? Ou seja, porque faz parte desse ciclo que a gente renasceu, mas vai ter que voltar lá para revisitar algumas coisas. Então, eu queria ouvir alguma discussão nesse sentido. Bom, Tarcísio, eu estou muito preocupado em dar algum sentido utilitário à sua palestra, né? Rapaz, eu sugiro que expulsar esse indivíduo do ambiente. Eu vou qualificar um pouco a observação. É o seguinte, eu tinha um tio, ele gostava de provocar meu pai, né, que fazia ciência. Ele dizia, quando é que vocês vão fazer um tomate quadrado, que a gente coloca, né, na caixinha, que fica mais fácil? E depois, fazendo faculdade, sempre me perguntava, por que você quer fazer ciência? Né? Vai perder dinheiro, vai, né? Por quê? Essas coisas todas sempre incomodam muito. E a minha pergunta para dar outro paralelo, né? Quando você está tratando lá, né, com o poder e você está justificando seu orçamento e tudo mais, sempre é um tema recorrente, né? E a questão é, como é que você lida com isso, né? Bom, poder, né? Conta de 3... Seria a quarta, mas mande. Você é o cientista-chefe do chefe, pode ver. Professor Tarcísio, parabéns pela palestra. Excelente. Eu fiquei intrigado com um dos objetivos que você qualificou para as ciências inúteis, chamadas, entre aspas, né? Que é nos tornar melhores. Eu sei que você é ateu, acho que eu posso falar isso aqui ou não? Não, é uma pode intimidade falar. muito grande, eu não sei. Eu sou ateu com graças a Deus e declaro publicamente. Eu sei que você é ateu, então eu sei que é uma intimidade grande, mas você sempre revela uma intimidade. Não tenho problema com isso. Numa palestra. Não tenho problema com isso. A segunda, eu tenho um acordo com Deus muito bom. Não, nem eu creio nele, nem ele crê em mim. Tá bom, Estamos conversados. Por favor. Então, nessa perspectiva ateísta, então você não pode levar em conta nada religioso no que você falou, de ser melhor. E no contexto também você especificou que é importante que os conselhos que você deu para as pessoas aqui é que nós estudemos aqueles conceitos que são invariantes. Então, o melhor, pelo menos na minha concepção, não é um conceito invariante. Ele tem se tornado diferente ao longo dos tempos. A menos que você traga esse conceito agora. Eu gostaria de saber o que você traduz para o melhor dentro disso que você falou, no âmbito que você falou.
Ok. Deixa eu... Depois, porque senão eu perco a primeira. Posso responder agora? Então, deixa eu... Enquanto eu lembro ainda... note que no meu currículo apareceu coisa de 70. Então, vocês não podem querer que eu guarde aqui a opinião de todo mundo. Fernando, sobre o que você falou, me despertou muito, porque passa perto de um artigo de um cara chamado Flexner. Apesar de eu ter dado esse título, naturalmente ele estava na minha cabeça porque eu tinha lido várias outras coisas. Esse Flexner escreveu um artigo na década de 30, 40, 39, eu acho, que se chama The Usefulness of the Useless Science. Então, já é parecido até com o título dessa palestra, né? A utilidade da ciência inútil. E aí, ele dá exatamente esse exemplo que você quase dá. Ele diz o seguinte, que um camarada, esse Flexner, era matemático e tal, e entre outras coisas, ele foi o cara que fundou, que criou o Instituto de Estudos Avançados de Princeton, né, que é uma outra instituição, que é a instituição que empregou o Einstein, né, quando o Einstein se mudou para os Estados Unidos. Enfim, aí esse Flexner disse que ele recebeu um camarada, um rico, que queria fazer uma doação, uma bolsa lá e tal, e queria dar o nome de Marconi, inventor do rádio, das comunicações. Ele disse, rapaz, bom, agradece muita doação, é legal, mas por que você quer chamar Marconi? Disse, olha, Marconi, pô, o cara que inventou, disse, rapaz, o Marconi fez só esse pedacinho assim, cara. Marconi só fez uma meia milha. Se você quer dar um nome por causa disso, você devia chamar de Maxwell. Exatamente como você disse, porque toda a base do que o Marconi fez, Maxwell, talvez Hertz, que ainda avançou, botou mais uns tijolinhos em cima, aí o Marconi só fez ligar uns fios, porque já está tudo pronto. Na realidade, nós trabalhamos, o Jorge aqui, na inovação, e a inovação é uma espécie de predação da ciência. Estou dizendo isso no bom sentido, se é que predador tem alguma acepção que seja bom sentido. Mas, enfim, é uma predação da ciência pelo seguinte, e todo o truque da inovação é esse. Fazer inovação é pegar a ciência e investir para fazer a última milha. O cara já trouxe lá não sei de onde a energia, não sei o que, está chegando na sua casa, você faz a última milha e colhe o resultado. É como se um camarada tivesse plantado, feito toda uma plantação e tal, eu chego e disse, deixa que a colheita eu pago, mas também é meu. Também a plantação fica minha, o que eu colher é meu, mas deixa que a colheita eu pago. Inclusive, nós estamos ficando sabidos, do público, o Estado, que a FUNCAP atualmente está fazendo isso em benefício do próprio Estado, também, no que a gente chama de inovação pública. Nós estamos predando a Universidade Federal do Ceará, por exemplo, então, desculpe, a gente tem que fazer um negócio desse, né? Mas as outras universidades do Estado, nós estamos predando, porque nós pegamos o investimento feito em caras excelentes, como o Soares, como você, né? Como o Jorge, e a gente bota um dinheirinho e pega os caras, né, para usar na última milha e para transformar o conhecimento deles em coisas que sejam importantes para a população, para a sociedade e para o Estado. Então, isso que o Flexner tentou mostrar, né, que o Marconi foi só o cara que fez a última milha, e por isso que também eu disse aqui, se você começar a não financiar os caras que gostam do conhecimento por si mesmo, você mata a galinha dos ovos de ouro, achando que vai pegar os ovos tudinho. E mata a galinha, nunca mais vai ter ovo, porque não tem esses caras, né? Bom, Gomes... Qual foi, Gomes? Pô, eu não esqueci na pergunta, não, mas eu respondendo eu esqueço. É um problema. Certo. Aí o César é muito mais indicado para responder essa pergunta do que eu. Aí não sou eu o cara a responder. De fato, né? De fato, toda a sociedade é uma ficção, né? Toda a sociedade é uma ficção, todos os valores da sociedade, toda uma ficção, todas as nossas instituições sociais são ficções, foram criadas pelo homem, tudo faz parte da vida artificial. Só que nós vivemos mergulhados na vida artificial, quase todo, mais de 90% da nossa vida é artificial, né? Nem por isso ela deixa de existir por ser artificial. Mas dinheiro não existe. Lucro não existe. Tudo é invenção nossa, né? Tudo é ficção e depende
de um acordo, e depende de um acordo tácito e mútuo entre as pessoas, para que, no dia que a gente desacordar que essa nota que eu tenho aqui no bolso não vale mais nada, se a gente combinar que ela não vale mais nada, acabou-se, não vale mais, porque ela mesmo não vale nada. O valor dela está todo na combinação que a gente faz, né? A questão é que essas combinações urdiduras sociais, elas têm um poder muito grande, inclusive o poder de nos submeter completamente, né? O poder é uma dessas convenções. Como é que um cara só manda numa multidão? Manda porque a gente deixa. Que a gente meio que se combinou e deixa ele mandar, né? Mas manda. E prende a gente, e faz o diabo, faz o, né? faz o que quer, né? Enfim, realmente, a gente vive mergulhado nesse mundo social e inclusive, seria uma razão para você jamais colocar em xeque a importância e a utilidade da ciência da sociedade, por exemplo, como nós fazemos, né? Não era para a gente colocar em xeque, porque o homem é um animal social. Aliás, o Yuval, que o Jorge gosta muito, outras pessoas gostam, né? O Yuval diz assim, rapaz, e aí entra já na questão do Soares, que essa é que é difícil mesmo, Soares, essa questão do melhor é de lascar, sei lá o que é melhor. O Yuval diz assim, rapaz, nós como indivíduos queremos ser, né, achamos que somos melhores do que os animais. Mas melhor em quê, cara pálida? Melhor como? Aí ele diz assim, solte você e um chimpanzé, um orangotango que seja, que seria, né, inferior a gente, nós somos inteligentes, somos isso, solte os dois numa ilha deserta. E vamos voltar lá daqui a um ano para ver qual sobrevive. Chega lá, qual está em melhores condições? Se é você ou o chimpanzé? Bom, provavelmente o chimpanzé já lhe matou no primeiro mês, mas enfim. Mas seja como for, você tem pouca chance contra o chimpanzé. Ele vai sair muito melhor do que você. Bote 3 homens, 3 chimpanzés, né? Não vai dar certo. Agora bote, sei lá, 500 homens e 500 chimpanzés. Aí chega lá, os chimpanzés estão tudo escravizados. Ou seja, nós nos construímos assim, na articulação social, né? O que nós somos superiores é assim, porque nós temos um poder de articulação que chega a milhões, que nenhum animal não passa de 50. A gente sabe que os bandos maiores, né, tem um número mágico aí que não dá, eles não conseguem coordenar mais do que 2, 3 dezenas. E a gente consegue coordenar 200 milhões e colocar todo mundo assistindo novela na TV Globo, na mesma hora, todo dia. Chimpanzé não vai fazer isso nunca, né? Então, assim é. Agora, eu lhe responderia dizendo assim, quer dizer, não vejo muita dicotomia, porque ficcional como seja mitos como de fato são, nós vivemos em cima de mitos coletivos, mas eles têm ampla realidade, apesar de não ter, né, uma base na realidade física, mas eles têm uma ampla realidade concreta, é uma realidade social, que é igualmente determinante, ou mais determinante, enfim, e poderosa, etc., tem as mesmas influências sobre a gente, né? Tu me fez uma pergunta pessoal, essa eu não vou pedir, não peço o César para responder. Cara, você fez uma pergunta difícil. Fez uma pergunta muito difícil. Eu acho que faz parte da vida, mas não devia fazer parte da minha vida, mas faz parte da vida, a gente fazer o que não gosta também, né? Faz o que é necessário. Fazer o quê, né? Mas por mim eu não fazia, não. Devo dizer que por mim eu não fazia, não. Mas a gente entra nessas armadilhas, né, da sociedade que a gente mesmo cria, né? A gente entra na armadilha. Hoje de manhã eu queria estar... Olha, como prejudicou vocês todos, para você ver esse negócio de utilidade como é relativa. Vocês podiam ter tido uma palestra muito melhor, e não essa meia boca aí que eu dei. Porque eu tinha me preparado espiritualmente para preparar a palestra de manhã. Na verdade, me preparar para a palestra, pensar sobre o tema e tal. Chega o secretário e me chama para uma reunião, urgente, de última hora e tal, numa questão que era fundamental na FUCAP. Pronto, aí vocês tiveram essa palestra aí que tiveram. Para tu ver, né? O efeito. Soares é a pergunta mais difícil. Inclusive, quando eu vi a citação, eu disse, essa citação aqui, eu não sei nem o que eu botei, acho que foi o Eduardo que insistiu que eu botasse. A culpa é sempre do estagiário. Mas esse negócio de melhor, pô, melhor o quê, cara, né? É de nos tornar melhores. Ninguém sabe. Quer dizer, melhor é uma palavra muito inexata, para você colocar ali.
é mais um apelo subjetivo mesmo, para a gente chegar melhor. Eu tenho... E aí você diz a questão do tempo, de melhor... Sim, né, porque nós somos socialmente condicionados. Mas eu acho que, no mesmo tempo, as noções são muito pessoais do que é melhor. E aí a melhor resposta, e a mais safada de responder essa sua pergunta, é dizer: o melhor é o que cada um, né, considerar que lhe faz melhor. Acaba sendo o seu juízo interior que vai estabelecer o que é melhor. Eu tenho uma ideia, e acho que sou um privilegiado por isso, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas não tem essa ideia, mas eu tenho a ideia razoável do que é melhor para mim. Eu tenho a ideia razoável do que eu considero melhor, do que são certos estados, e, sobretudo, nesse campo do intelectual e do espiritual, né? O fato de eu ser ateu não quer dizer que eu não cultive a vida do espírito, né? Que eu não cultive a vida espiritual. Eu só não sou um dualista, só não acho que o espírito é um fogo fato despregado da substância física. Eu sou um dualista, né? Então, não acho que Mas, enfim, acho que a gente tem uma complexa conexão aí que nos dá esses prazeres espirituais e que é um conceito de a vida, das tribulações da vida, um certo conceito de você crescer em alguma direção, em alguma dimensão, que é importante para você. Eu não consigo ver isso determinado realmente de fora para dentro, e o que é ser melhor no sentido externo. Eu acho que isso é um conceito muito muito nesse campo da vida interior, mesmo, e da consciência. Eu sei melhor para mim, por enquanto basta. Mas, sobretudo, eu sei o que é pior, né? Que eu acho que é mais importante. Ainda uma observação sobre diversão, o Fernando falou, só para lembrar. Muito rico de discussão da arte, da literatura, etc., que também está no campo das inutilidades, da vida artística, da cultura. Eu não abordei porque realmente isso vira um simpósio, um seminário, que era muito importante. A gente discutia as inutilidades em geral, né? Porque todas as formas de arte, elas caem exatamente nesse campo da inutilidade, por não ter valor prático, embora, quando você espera o suficiente, né, a pintura vale uma fortuna. Dá para você ter um bom lucro, mas não é feito para isso, né? Enfim, eu limitei, o nome dizia, as ciências, né? Então, não fui para esse campo nem da diversão, nem da arte, nem da cultura, que é um campo muito rico, para se discutir, muito, muito rico. Mas, por outro lado, eu não vejo uma distância muito grande, entre ciência e cultura. Não vejo essa distância, sobretudo quando você está nesse ponto da ciência que você está fazendo prazer do conhecimento, ou pelo objetivo do conhecimento. Quando você está nesse patamar aí, você está na cultura, você já está na cultura, você está fazendo pela razão mesmo do conhecimento, e a razão do que você faz se encerra ali mesmo, não se encerra no efeito colateral. Foi muito interessante. O meu não é uma pergunta, não, é mais um comentário. Passei, no passado, alguns ensinando na Universidade Sapienza di Roma. Na Universidade Sapienza tem um físico italiano, que se chama Giorgio Parisi, ele tem hoje 70 anos, mas é um dos físicos mais importantes. Deve estar acabado, né? Ele passou boa parte da vida dele estudando o quê? De um ponto de vista físico. O voo das aves. As aves. Eu não sei se um dia você vem, por acaso, na cidade de Roma, na época de outono, setembro, outubro, novembro, as aves vêm de fora e chegam dentro da cidade, porque é mais quente. São milhares de aves, milhares gigantes, o céu fica escuro, mas o que é impressionante é o fato que eles decidem de ir de um lado do outro
da cima, de baixo, e contemporaneamente, milhares de aves, nenhum cai, e é uma coisa espetacular. Ele estuda isso de um ponto de vista físico. Esse tema da teoria da complexidade, teve várias revistas, inclusive Nature colocou muito esse fato que milhares de peixes, por exemplo, nos oceanos, andam de um lado, de um outro, e quem decide para um lado ou outro e como é um fenômeno extremamente interessante para quem se ocupa de teoria da complexidade. Perfeito. O Soares é que é craque nisso. Soares é craque nisso. Só para comentar, enquanto ele leva o microfone, vou comentar rapidamente. Esses carros autônomos que eu falei aqui, uma das características dele no futuro é que eles não baterão mais, não haverá mais colisão de carro, porque eles serão como as aves. Ele não será como hoje, que eu estou aqui no carro dirigindo, e tem um outro cara que está completamente dependente de mim, sem comunicação, que está dirigindo outro carro, e talvez a gente colida, porque um pensa uma coisa, outro pensa outra. No futuro, os carros estarão todos em rede como as aves. Eles não baterão mais. Será impossível um carro bater no outro, porque um perceberá. Quer dizer, você vê como tem feito, é o fim das companhias de seguro de automóvel, né? Eu queria comentar exatamente no ponto que você tocou há pouco, sobre essa questão de arte e cultura, eu queria começar de uma questão da psicanálise, que eu acho que, se a gente pensar um pouco nessa questão das duas tópicas freudianas, com licença, aos psicólogos e psicanalistas que estão aqui, que entendem mais do que eu, mas a primeira tópica freudiana era a ideia ainda do Freud, que era a questão da energia, né? Que ele dizia que a gente tem duas pulsões, de morte e de sexo, e que essas pulsões movem a gente, e que quando a gente está com energia concentrada numa coisa, tira de outra. Essa coisa é uma ideia meio utilitarista, a primeira tópica do Freud, né? Que é a ideia, você está gastando energia com coisas inúteis, né? Eu me lembro que essa discussão sempre aparece no governo. Me lembro do governo Tasso, começou essa discussão, lembra? Para que gastar dinheiro com as áreas da ciência que não dão dinheiro, não sei o que, tem tanto problema no Ceará, não sei o que, morrendo de fome, não sei o que. E aí, essa questão da primeira tópica é uma visão do Freud tinha. Aí o Freud vai amadurecer em 1923 e ele diz assim, cara, eu tenho uma visão mais estrutural dessa questão, que é a formação da ideia do id como o desejo, doidão, liberto. Aí vem o ego, que é a administração da repressão social, né? E o superego, né, a administração, e o ego, uma mediação. O superego, a reação, e o outro, a mediação, né? O ego, uma tentativa de mediação do id entre o id e o ego. O que me parece que essa evolução do pensamento freudiano em relação a isso que a gente está discutindo aqui, é que a ideia de que, se a gente pensar só em energia de utilidade, a gente não vai para lugar nenhum, porque... Mas se a gente pensar nessa questão estrutural das pulsões, muita gente confunde com instinto, não é bem isso, mas desejo ou de sexo, ou tesão, ou de viver e de morrer, né? E de viver e de morrer é a questão da agressividade que nos conduz para a pesquisa científica ou arte, etc. Essa passagem da primeira tópica freudiana para a segunda me parece esclarecedora disso que é o cerne do teu pensamento aqui. A segunda coisa é uma frase do Godard, que eu acho que sintetiza muito o que eu penso e que tem a ver também com isso que você defende, que o Godard diz assim, cultura é a questão de ciência útil e ciência inútil, como arte e cultura. Cultura, sou antropólogo, mas é uma coisa da tradição, de conservação. A cultura é conservação. Muita gente fica incomodada com essa ideia, mas essa é a ideia. A cultura é tudo que a gente faz, que vem fazendo e tal, né? E o Godard vai lá, né, com o Godard com aquela doidice dele, bem legal, e diz assim, olha, cultura é regra, arte é invenção. Então, eu acho que essa ideia de arte como invenção, essa ideia de cultura como conservação, é um pouco essa ideia de uma cultura, de uma ciência útil, de uma ciência que vai ser pensada para resolver. Obviamente, em determinados momentos históricos, você tem muito dinheiro, você tem muita gente inteligente, você bota dinheiro para resolver esse negócio, essa utilidade, isso não sai exatamente porque a gente quer, mas vai no rumo, né?
fabrica aqui uma porra de uma bomba e bota dinheiro e bota talento e vai, é óbvio. Mas ainda bem que a humanidade não funciona todo tempo assim, né? Não funciona todo tempo como cultura, funciona como a arte se intrometendo como invenção. E na ciência também me parece essa questão. Sim. Então, retornando para o primeiro pensamento, é como é a mesma coisa que da evolução do Freud, da primeira tópica para a segunda tópica estrutural psíquica. Queria que você comentasse um pouco isso. Eu queria pedir licença. Não, vai ter que sair. Quer falar antes? Não. Eu queria agradecer. Deixa eu responder o Paulo, porque foi muito complexa a pergunta dele. Se não consigo, aí depois você. Pode ser? Paulo, se você tivesse me respondido antes, eu teria até respondido a pergunta anterior melhor, né? Porque essa primeira concepção do Freud é muito mecanicista. Mecanicista, aí pega uma ideia de conservação que está lá na ciência, ele copia, etc, etc. Essa ideia que você expõe agora, sim, e pode-se fazer um paralelo muito grande com a ciência também, né? De fato. A cultura é aquilo que a gente passa para a geração seguinte, é aquilo que passa de uma geração para outra, né? E que vai se manter. Agora, a cultura não teria a riqueza se não tivesse o criador, os artistas, e é sempre muito difícil no teu campo, no campo cultural, fazer essa discussão entre a cultura e a arte, né? E a criação, fazer tem gente que quer limitar a cultura à arte, não, só isso que é cultura, e claro que num sentido muito maior. Na ciência vai acontecer, e o Thomas Kuhn, por exemplo, que é um gosto da ciência, pragmático, né, no sentido do pragmatismo, mas, como eu disse, não tem nenhuma versão de pragmatismo estreito o suficiente para reduzir utilidade a lucro, a só produtividade mecânica. Mesmo quando você chama de pragmatismo, é muito mais largo o conceito. Mas o Thomas Kuhn, né, ele vai dizer que a ciência tem os períodos normais e tem os períodos revolucionários, né? Por exemplo, quando aparece a teoria da relatividade, aquilo é uma revolução. Não é uma evolução, não é... E aí o trabalho nesse período é completamente diferente. Vem um cara que tem uma ideia de disruptura do que vem, e aí toda a comunidade trabalha de uma certa forma que é muito diferente quando essa ideia se vira o consenso, aí o trabalho nesse campo muda completamente de natureza. Aí ele fica incremental, vai desenvolvendo, fechando lacuna, etc., mais ou menos como você descreve na cultura. Da mesma forma, a mecânica quântica vem, provoca uma ruptura, tudo se desorganiza, e assim vale em todos os campos da ciência, né? E você alterna, e você tem pessoas como o próprio Einstein, que é um disruptor, porque você usou a palavra, havia uns caras criativos, que é a criação, o Einstein dizia, olhe, a faculdade mais importante para a ciência é a imaginação, porque para um revolucionário para um cara da chamada ciência normal, não, é a aplicação, é o detalhe, é até o sentido do espírito de trabalho, etc, né? Para ter cuidado, para manter as coisas, a capacidade de aprender, mas para você fazer a revolução, a imaginação, como para a arte, né? A criação, que é a pedra de toque, né? A qualidade-chave. Estevinha. É a Estevinha, da filosofia. Olá. Ok. Bom, muito obrigado mais uma vez. Achei muito instigante. Eu, enquanto pessoa, enquanto filósofo ou professor de filosofia, sou diariamente confrontado com o tipo de acusações que vieram aqui à baila e sofro muito, confesso. E queria dizer o seguinte, normalmente os críticos da filosofia, não é? Eu falo pela minha área, da filosofia da ciência, da ética e por aí vai, eles não colocam o problema como o professor Tarcísio colocou. Eles não colocam o problema do ponto de vista do útil, por um lado, e do inútil, por outro. Eles não dizem que a filosofia é inútil. Dizem que, numa escala de graus, a filosofia é menos útil do que outras atividades. E eu fico um pouco sem saber como lhes responder, porque é uma questão prática. Eles apelam, de facto, para a necessidade. É uma ciência X mais útil do que uma filosofia? Porquê? Por que não? Como responder a isso?
E de facto, eu sinto que se não tivermos uma resposta concreta a isso, estamos a espetar o espantalho, não é? O boneco. E é o que eles nos acusam, não é? Você está a espantar o boneco porque eu não estou a dizer que a filosofia não é útil. Eu não estou a dizer que a arte não é útil. O que eu estou a dizer é que há outras coisas mais úteis. E eu, quando quero puxar a filosofia para esse patamar, não é? Tenho muita dificuldade. Perfeito. Boa tarde, meu nome é Raquel Coelho, sou professora do Direito. Talvez não seja tão inútil, mas está cada dia mais desacreditado. Depende, você faz filosofia do direito ou... Não, eu faço algo mais aplicado e mais preocupante, direito constitucional, né? Eita, esse é mesmo. Existe isso, mas não, desculpe, tudo bem. Então, a gente está na ficção, né? Vamos falar de ciência. Mas eu quero parabenizar pela sua palestra e eu acredito que todos nós aqui estamos de acordo que não há a ciência inútil quando se tem amor pelo que faz, quando se tem amor ao conhecimento, não é? Por si. Mas, por outro lado, eu ouvi na sua fala algo que me deixou muito preocupada. É a questão do determinismo do modelo de ciência dominante que tem causado invisibilidade ou desqualificação nas outras ciências no momento atual e talvez para o futuro. Eu não acredito muito nas propostas deterministas ou mesmo nessas crenças deterministas, porque nós somos criativos e o conhecimento por si só já denuncia que o determinismo é falho, não é? Assim como a ciência é limitada. E aí eu queria colocar uma questão mais pragmática agora para nós, enquanto universidade. Como é que nós podemos nos posicionar? Como é que você viria isso? Como é que nós conseguimos nos posicionar agora para encontrar uma brecha, talvez de resistência, ou uma brecha que nos faça acreditar ou fortalecer esse outro modelo de ciência que está cada vez mais desqualificado, mas que existe já no mundo também. Você colocou que é um modelo de ciência dominante e que não tem, talvez, freio, mas existe também uma reação no mundo, em vários países, principalmente os países chamados do Sul, que não necessariamente são os países do Equador para baixo, de que outros conhecimentos precisam ser validados, não é? Porque senão a própria ciência fica desacreditada, ela vai conseguir sobreviver só vinculada a esse modelo utilitário. E a gente está vendo isso. Então, como universidade, como é que nós podemos nos posicionar agora? Eu estou pensando em termos de presente e de futuro. Você tem uma alternativa, você tem uma proposta, uma luz que possa nos ajudar a, como um coletivo agora, continuarmos a pensar e a caminhar nesse projeto de universidade, de fazer ciência? Fernando, lá atrás. Boa noite. Parabéns aí pela palestra, Tarcísio. Eu não sou filósofo, mas tento atuar em computação. Eu queria fazer uma referência, uma citação ao Boole, né, que também criou uma álgebra 100 anos antes do Turing, 100 anos antes de existir a máquina de Turing, que era uma álgebra binária, que aparentemente não servia para nada 100 anos antes de Turing, mas é a base da eletrônica, da fabricação de equipamentos de computação hoje, né? Então, vale essa referência. E a outra reflexão que eu queria, talvez um comentário seu, que é com respeito à efemeridade da utilidade, ou seja, quanto mais útil, mais efêmero, quanto menos útil, mais duradouro. Bom, deixa eu começar pelo Fernando. Fernando, e pela sua segunda observação, bom, eu não acredito nisso que você falou. A roda ainda hoje é útil. O bicho é duradouro, hein? Quer dizer, tem coisas muito úteis e não creio que haja uma relação tão direta assim, né? Mas
tudo bem. Realmente, as últimas palavras, se a gente chega agora no mundo aqui mais próximo, né, de fato, em pouco tempo, por exemplo, eu já... talvez eu tenha parado de adquirir o álbum branco dos Beatles, né, como os caras diziam assim, como referência, porque eu já tive o álbum branco, né, em vinil, já tive em CD, né, não, já tive em fita cassete, já tive em CD, né, e agora eu tenho aqui no Spotify. Eu tenho a impressão que parou, né, que não vem mais álbum branco, mas aí eu estou lhe dando razão. São coisas muito efêmeras. E a efemeridade faz parte do momento presente. Ou seja, eu estou questionando assim, que seja uma regra geral, estou lhe dando o exemplo da roda, que o bicho é para durar. Mas, ao mesmo tempo, estou reconhecendo que a efemeridade faz parte do presente. As coisas são feitas para durarem muito pouco. Nós temos uma sociedade do efêmero, porque toda a questão do lucro, do ganho, etc., está ligada ao efêmero. Ninguém vai fazer coisas que durem muito, porque, inclusive, qual é realmente a pedra de toque hoje da indústria e do conhecimento? Inovação. O que é inovação? Fazer o novo. Faz de novo. Não, se não for novo, não presta. Então tem que ser o novo o tempo todo. Eu sei que esse negócio de fazer novo o tempo todo é cansativo demais, né? A sua outra questão, bom, eu não comparo o Bulling ao Turing. Acho que o trabalho do Turing é muito, muito mais profundo do que o do Bulling, né? E, além disso, o trabalho do Bulling tinha, sim, tinha algumas coisas práticas já. Ele pensava realmente em ligar circuitos, etc., etc. Ele era muito menos, ao passo que o Turing responde a uma questão que, se você comparar, é muito mais complexa. O Bulling já tinha os conectivos lógicos para se basear, etc., brincou, teoria dos conjuntos, mas o Turing responde essa questão, que é muito complexa. O que é aquilo que é o mais simples possível? O que é o computável? Essa é uma questão filosófica, de fato, né? E é profundo disso. O Turing deu uma resposta e, no mesma década, apareceram 5 respostas diferentes, e que equivalentes a ele, mas por caminhos muito diferentes, né? As funções de Church, algoritmo de Markov, etc., etc., né? Tudo diferente, mas depois dele dar a primeira. Antes dele dar a primeira, não aparece. Eu acho que, assim, em termos de profundidade, não são comparáveis, mas tudo bem, é um cara, né, Bulling, Charles Babbage, lá atrás, né, com a programadora dele, a Linda Lovelace. A sua questão, como é seu nome? Raquel, bom, primeiro, devo concordar, óbvio, e suponho que tenha ficado mais ou menos claro na minha fala, que eu concordo com essa sua afirmação, que a ciência é muito limitada. A ciência tem muitas limitações. A ciência é uma forma de conhecimento. Agora, mas foi o tema que eu escolhi falar. Eu não vim aqui falar nem de conhecimento em geral, nem de sabedoria, muito menos, outra coisa e tal. Eu vim falar de ciência, em particular, sabendo de todas as limitações. Eu não sou um cientificista. Eu até posso me dizer, me autodeclarar um cientista, mas não sou um cientificista, no sentido de que, daquelas pessoas que acham que todo conhecimento que vai alguma coisa tem que ser o conhecimento científico, que tudo pode ser reduzir ao conhecimento científico. Não acho isso, de jeito nenhum. Acho isso, inclusive, nesse diálogo com o Paulo, fica muito claro, né, que eu acho isso um absurdo. A ciência, ela no próprio método, ela, por uma escolha metodológica, ela sacrifica uma possibilidade de riqueza versus a possibilidade da exatidão e da análise. Ela abre mão de muita riqueza. A ciência começa mentindo, né, dos seus pressupostos. A ciência já começa mentindo. Ela começa aproximando, começa falando de coisa que não existe. A gente começa estudando mecânica, por exemplo. Aí a primeira coisa que você aprende na mecânica é sobre uma partícula. Aí vamos estudar o movimento da partícula. Pelo menos os professores me ensinavam assim, né? Aí partícula não existe. Essa partícula mecânica newtoniana, o ponto de cisão, mas com massa, não existe, é uma ficção. Entendeu? Então, ciência é uma coisa que já começa mentindo. Mas ela mente para quê? Porque aquela mentira é como a matemática. A matemática começa mentindo com formas geométricas que você não encontra nada. A gente cria, inventa triângulos, etc, etc, etc. Mas isso
É um jogo, a gente sabe que é no jogo, é importante você saber que é um jogo, ser consciente disso. E não confundir as coisas mesmo, ou pior ainda, achar que aquilo esgota qualquer possibilidade de conhecimento e que outra coisa não vale e que não tem outro acesso, você não tem outro acesso à verdade, ao conhecimento, etc. Bom, eu não acho assim, não defendo isso e minha palestra também não defende isso. Agora, uma vez que a gente está no campo da ciência, aí foi que eu quis fazer essas... Estevinha, meu amigo, meu companheiro de infortúnios e desgraça. Você vê que eu sou tão maluco que eu saí de uma ciência exata para ir fazer filosofia. Por que eu fui fazer isso? Por que lá, numa certa época da minha vida, eu resolvi dar esse mau passo, né? Né, Cícero, professor Cícero, também colega da filosofia. Por que eu resolvi dar esse famoso mau passo, né? Mau passo se chamava quando as meninas, né, se arriscavam antes do casamento. Mas, enfim, é assim que se dizia, né? Eu via se divertir. Pois é, por que eu dei um mau passo? Porque achei mais útil a filosofia do que aquilo que eu estudava, que era inteligência artificial, para tu ver. Negócio que está aí bombando e tal, e as pessoas ganham de transformando a realidade, etc. Mas isso não me interessava. Na realidade, eu fiz inteligência artificial. Tem outros aqui na sala, companheiro de Desdita, né? Professor Vasco Marcelino. Eu fazia inteligência artificial no tempo em que aquilo que a gente fazia era considerado ficção científica. E era uma área, ao mesmo tempo, de fronteira da computação, mas era considerado uma brincadeira dos caras que gostam de se divertir. Né? O pessoal lia a sala da, né? A sala da IA e lógica, que é tão engraçado que lógica também é uma área desgraçada. Não tem um matemático aqui hoje, que eu gosto muito de implicar com matemático, mas hoje não veio nenhum, né? No INPA, no Rio de Janeiro, não sei se você conhece, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro, fica num lugar muito bonito, no Jardim Botânico, no Horto, na realidade, na subidinha ali, perto da Rede Globo, do Jardim Botânico, na subidinha, um lugar bucólico, lindo. E tem logo na entrada tem uma jaula cheia de macacos, cheia de macaquinhos. Quando você vai visitar o ITER, diz assim, ali é o nosso departamento de lógica. Para tu ver como os caras são sacanas. E lógica era o que eu fazia, né? Então, lógica, e vamos para a filosofia. A minha resposta mais comum é dane-se, né? Agora, mas na realidade a razão de ter ido fazer filosofia, e essa é a resposta que eu daria, é porque considerado, sendo radical na minha consideração, sendo radical na consideração, sendo radical na interpretação desse termo utilidade, que de outra sorte eu não me desagrado o termo em si, né? Mas ainda assim, se eu o adoto e se vou considerar ele na sua radicalidade, eu não tenho dúvida alguma que para a vida humana, do ser humano, a filosofia é muito mais útil e importante do que a maioria dos outros conhecimentos que a ciência pode nos dar. Eu não tenho dúvida. E aí, quando o camarada chega numa certa idade, aí vem aquela frase do Belchior, deixemos de coisa, cuidemos da vida. Se não chega a morte, ou coisa parecida. Né? E aí, quando chega numa certa idade, é melhor, se você não fez. Eu tive discussões muito boas agora lá em Sobral, com astrofísicos que estavam aqui de fora e tal, em particular o professor Mustafa. Cadê a Cláudia? Foi embora, safada. Mas, enfim, é o professor Mustafa, que é um astrofísico da Universidade de Dallas, Texas, né? E a gente aí ficamos amigos e conversamos muito, e conversamos sobre isso, né? Que eu perguntava a ele. Chegamos a essa intimidade, tomamos umas juntas, né? Aí disse, Mustafa, tu já sabe que vai morrer? Ele é um cara de 50 e poucos anos, tu já sabe que vai morrer? Ele disse, sei. Eu digo, sabe mesmo, cara, tu sabe mesmo. Tu já pensa nas coisas, tu já pensa na vida. Quer dizer, o ser humano vive até um certo ponto sem pensar que vai morrer. Aliás, é próprio da juventude, etc., é sentido da imortalidade. Muitos morrem sem nunca pensar que vão morrer. Muitos são um tanto retardados e levam o resto da vida sem jamais considerar que vão morrer. É verdade. O cara morre e tem a maior surpresa. Rapaz, eu não esperava isso. Né? E é como o outro visitando e diz, rapaz, nunca pensei em te ver assim, né? O defuntão lá, né? Mais ou menos isso, né? Então, às vezes, a gente nunca pensa nisso.
Mas, de qualquer forma, não foi o pensamento da morte, mas o pensamento de, cara, eu já sou um homem adulto, eu não sou mais um... Você sabe que o Epicuro, ele teve alguns matemáticos muito bons, você sabe, né, melhor do que eu, você é filósofo de profissão, eu sou um curioso da filosofia. Mas o Epicuro, né, ele tinha um matemático muito bom, que um dia ele chamou o cara e disse, olha, você é ótimo em matemática, agora está bom de parar com isso e sabe fazer coisa séria. Está na hora de começar a pensar nas coisas realmente importantes da vida. Eu fui para a filosofia para pensar nas coisas importantes da vida. Então, eu fui meramente por uma sensação de utilidade. Agora, se o cara que financia a nossa pesquisa e que paga o nosso salário não pensa assim, o que é que eu posso fazer? Né? Não há o que fazer. Aí, sejamos, né, vamos botar uma barrica, né, morar à sombra de uma árvore, não há o que fazer. Então, vamos lá, né? Encerrando aqui esse debate, eu acho que a gente deveria repetir muito mais esse tipo de debate, que aqui é que nós estamos fazendo universidade, né? Eu acho que nós todos deveríamos fazer essa reflexão das classificações que são feitas, né, na universidade, como é que as ciências ou as áreas de conhecimento são classificadas aqui na universidade. Esse debate sobre ciências inúteis, eu acho que é um debate importantíssimo. Nós não colocamos, não sei se vocês notaram, nós não colocamos aspas nas ciências inúteis para colocar uma afirmação, tá? Inclusive várias pessoas, mas como César, você como sociólogo, você não coloca aspas aí? Não, vamos não colocar para que esse debate seja enfrentado, tá? Porque essas classificações são realizadas aqui na universidade. E é muito interessante, porque não só nós realizamos no âmbito de acadêmicos, né, mas a própria população também faz esses debates, né? E eu acho que é muito interessante que a gente enfrente um pouco isso. Estou me lembrando de situações vivenciadas por mim, uma época que nós estávamos discutindo, era até quando eu estava fazendo doutorado em São Paulo, e discutindo teoria da mais-valia, né, do Marx. Aí entra a questão do não trabalho. E a gente discutindo uma roda, né, de estudantes, né, e classificando, e uma delas é o trabalho doméstico, né, que é não trabalho, né, não cria valor. E eu me lembro que uma empregada ouviu essa frase e ela entrou no debate. Como? Que vocês estão achando que o que eu faço aqui, eu passo o dia todo, acordo 6 horas da manhã nessa casa e é não trabalho, né? Depois vem todas as classificações da população. Nós tivemos assim uma empregada que nos questionava muito, né? Eu e a Irlis, e eu me lembro a gente fazendo tese de doutorado, os dois passavam um dia em casa, né? E a empregada ficava horrorizada. Mas tem alguém que paga vocês dois para vocês passarem o dia todo vagabundando, sentado? E ela criou vários problemas, né, para mim. Ela criou um problema que o homem não podia ficar o dia todo em casa. Eu tinha que sair de casa. Então, eu ficava doido para voltar para poder escrever minha tese, mas não, eu tinha que ficar fora, porque a empregada dizia que não podia trabalhar numa casa onde o homem não saía de casa. Então, entra muito essa questão do útil, do não útil, do trabalho e do não trabalho. E, para encerrar, é interessante, ontem foi falado da questão do CRUTAC, né, que era o Centro Rural Universitário de Ação Comunitária, que nós já tivemos aqui na universidade, e eu me lembro que eu fiz meu estágio em Itapipoca, e um dia uma pessoa estava doente, e aí uma senhora foi me chamar para eu ir cuidar dele. Eu disse, não, mas eu não sei, eu não cuido disso. Mas o senhor não é doutor? Ou não está sendo quase doutor? Eu sei, mas eu sou outro doutor, né? Tenho que explicar para a pessoa. Foi boa que ela mesma me deu a resposta. Eu disse, eu notei que o senhor é diferente dos outros, que o senhor passa tempo conversando com as pessoas, quer conhecer, né, a sociedade. Então, o senhor deve ser desses doutores da vida, né? Eu disse, eu sou doutor da vida, né? E eu acho que é nessa perspectiva que era interessante que realmente a gente trabalhasse um pouco essas classificações que nós fazemos aqui na universidade, que nós enfrentamos diariamente essas questões. E eu parabenizo muito o professor Tarcísio. Eu acho muito interessante esses tipos de diálogos que nós estamos enfrentando aqui no colégio. Tá? Muito obrigado a todos e muito obrigado, professor Tarcísio.